Boa noite, padaria cheia de espírito. Como vocês estão? Irineu, que beleza. Nélia querida, Zuzu, Rosa Luz, com essa coisa preta que tá dando tchau, só pode ser o Dom Pablo, né? Que é a Rosa Luz. Tá sempre com seu guarda-costas, bem quentinha. Todo mundo quentinho. Serene Chaski, meus amores. Melissa, minha irmã. Paulo, meu pai. Gigi, amiga amada. Eva, Mamita e La Bianca, La Cigana Bianca, nossa Maria Madalena. Eu acho que tens uma vibe Maria Madalena, transpiras madalenices. Estou muito feliz, muito alegre hoje, turma, nesse nosso encontro. Queria fazer uma introdução para esse novo momento do encontro de oração. A gente tem feito leitura do Evangelho nas nossas reuniões, mas eu estava um pouco frustrado com vontade, né, de dar cursos e essas coisas e não tenho conseguido me organizar para a gente poder estudar outras coisas. Então, nós vamos tomar esse espaço de oração para fazer leituras e aprender um pouquinho mais sobre outras partes das Escrituras e sentir que as cartas de Paulo têm muito suco. Quando a gente aperta, sai muito suco. Nossa, muito suco. Para quem não sabe, Paulo não conheceu Jesus, né? Ele era judeu, mas tinha também um nome romano. Jesus tampouco mudou o nome dele, tá? Ao contrário do que a tradição e as pessoas costumam falar, Saulo era o nome dele de judeu, e ele passou a usar o seu nome romano, Paulo, como se fosse uma tradução, né? Tipo. James, em inglês, vira Tiago. Sabe lá por quê? Então, ele se chamava Paulo. Paulo era o nome romano dele. E ele encontrou Jesus já em corpo glorificado, depois da ressurreição, já uns 20 anos depois, né, da, da morte e ressurreição do Cristo. E é nesse encontro que ele passa por profunda conversão. Não vamos falar muito sobre isso. É só para vocês se localizarem, para quem não está habituado. Quem era esse Paulo? E ele entende esse encontro com o Cristo como uma chamada ao apostolado. E ele se considera apóstolo, e dentro do que chegou a nós documentalmente, ele foi o apóstolo que realmente trabalhou no sentido de ter feito da sua vida a proclamação do Evangelho. Então, hoje nós vamos fazer nosso encontro de oração, começando os estudos das cartas de Paulo. É, eu estou falando agora para não quebrar o clima, explicando coisas quando a gente estiver de fato dentro do nosso encontro, né? Mas só para contextualizar, ele funda várias igrejas em diversas cidades da Ásia Menor, da Anatólia, que na época era considerado Grécia, né? Onde hoje é a Turquia. E escreveu, manteve correspondência com esses cristãos, essas comunidades que em grego se chama eclésia. A tradução de eclésia é assembleia. Obviamente, isso gerou depois a palavra igreja, mas o significado essencial é comunidade. Então, ele escreve a essas comunidades. Ao total, são 13 cartas que chegaram até nós, e há um consenso, uma unanimidade de que 5 dessas cartas são autênticas. Um homem chamado Paulo, cristão, evangelizador, de fato existiu e escreveu essas cartas, e essas 5 cartas são dele. Tem outras duas que o pessoal meio que duvida, há um certo discordância se foi ele mesmo que escreveu, né? Então nós temos 7 que provavelmente foram escritas por Paulo,
e outras seis que hoje existe um consenso de que não foram escritas por ele, mas talvez tenham sido escritas pelos secretários. Então, Paulo, ele escreveu sempre peregrinando, e ele gastou muito tempo peregrinando. Algumas das cartas dele foram escritas da prisão. Hoje nós vamos ler uma carta à comunidade de Filipos. Filipos era o nome dessa cidade, e o nome da carta, se você for procurar na Bíblia, é Filipenses. Então, se você tiver uma Bíblia, já pode aí procurar. As cartas de Paulo costumam vir depois dos evangelhos. Então, passa os quatro evangelistas, geralmente logo depois disso, em Atos dos Apóstolos, e aí começam as cartas de Paulo. A carta dos Filipenses é difícil de encontrar porque ela é uma das menores. Só tem 4 capítulos. Então vale a pena olhar no índice para vocês não se confundirem. Eu já vou deixar aqui aberto para quando for a hora de ler a gente não ficar se preocupando com essas coisas práticas que cortam o clima do nosso namoro. Já deixo aqui do lado. Epístola aos Filipenses, carta aos Filipenses, são 4 capítulos, né? Só para vocês se orientarem, ela vem depois de Efésios e antes de Colossenses, tá? Se vocês encontrarem Colossenses, já passou. Se encontrarem Efésios, é a próxima. A comunidade de Filipos foi a primeira comunidade que ele fundou, e foi a comunidade que mais o ajudou, inclusive financeiramente. Quando outras comunidades não chegaram junto, foi essa comunidade que o ajudou, inclusive nas diversas vezes onde ele foi preso. Na ocasião da escritura dessa carta, porque se sabe que algumas cartas não chegaram a nós, sabe? Você vai, às vezes vai estudar Efésios e ele fala assim: "Ah, na carta passada eu falei isso, vou continuar falando desse tema. Essa carta passada não está ali porque foi perdida." Então ele deve ter escrito muitíssimo. Essa carta específica foi a única que chegou até nós. Qual é o contexto dela? Ele está preso e está aguardando seu julgamento. E ele não sabe se vai ser solto ou se será morto, porque não tinha muito essa de você cumprir pena, não é? O sistema prisional era outro. Você ficava preso esperando a absolvição ou sua execução, basicamente. E era esse estado em que ele estava. Serei executado ou serei solto? E é curioso encontrar esse Paulo, quando a gente for fazer a leitura, vocês vão ver. Ele está tão alegre. Ele está tão cheio de esperança que vai rever os amores em Filipos, né? Os filipenses. E está muito feliz. E ele fala assim: Olha, não sei se eu morro ou se eu vivo. Vocês vão ver mais na frente. Se eu morrer, estou feliz porque vejo Cristo. Mas eu sei que a carne também vai aproveitar muito se ela ficar viva para poder encontrar vocês. Mas enquanto não sou julgado, mando para vocês Timóteo, mando para vocês. Epifradita, uma coisa, depende muito da tradução, mas é um outro cristão que acompanhava, né, ele. Então, ele está muito feliz em escrever para essa comunidade, alertando essa comunidade para algumas questões que a gente vai ler. Se o tempo nos permitir, hoje a gente vai ler os 4 capítulos, que é para vocês terem uma noção de totalidade, e também porque eu acho que ela é muito útil para a nossa comunidade da padaria espiritual, porque ela nos orienta dentro de questões muito importantes para nós, né? O que é que de fato conta para Deus? É o que eu faço? É o que eu sinto? É porque eu sigo o livro? Como é que a gente de fato sabe que está agradando a Deus? E também num momento de confusão que se vivia essa comunidade específica, onde existia grande dissensão, grande separação entre os cristãos ali, e ele instrui a essa comunidade. Então é isso, meus amores. A minha sugestão é essa. Consultei alguns de vocês
em separado e também ali no grupo. A Zuzu já nem se segurou, disse logo: ai, que bom, já tô afinzona. Não falou essas palavras, mas já deu para ver que ela se empolgou. E eu acho muito útil para nós também, que não somos cristãos É, muito comuns. Cristiano, Diz, Jim. um parêntese. Antes de eu sextear, eu abri a carta, né? Aí abri em Filipenses. Aí eu já estava conectada, né, com a carta de Filipos. Aí e li um comecinho da introdução, mas o sono foi. Já foi direto para a fonte. Pois é, Dinda. Só para vocês terem uma ideia, a carta de Filipenses tem talvez um dos versículos mais citados, que deve estar em todos os panos de prato de vó. Tudo posso naquele que me fortalece. Então todo mundo conhece Filipenses e a gente vai chegar lá juntos. Se sobrar pouco tempo para nossa meditação, eu peço desculpa a vocês, mas nos próximos encontros já não vai ter uma introdução tão longa, e a gente vai retornar a ter mais silêncio, tá? Que talvez seja o momento mais valioso do nosso encontro. Se vocês não tiverem encontrado, não tem problema, a leitura na Bíblia, depois vocês leem, tá certo? Isso não é tão importante. Então, eu peço a vocês que vocês procurem uma posição confortável. Nós vamos fazer um centramento de 4, 5 minutos para preparar o nosso coração, ouvindo o cântico de Daniel, que é o cântico que exalta a criação, a beleza de todas as coisas da nossa mãe terrena, da matéria, de Maria, da Pachamama, como chamam os povos andinos, que reflete a perfeição de Deus. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terras, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim.
Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento e inflamai nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereçamos ser atendidos na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os seus episcopos e diáconos, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, e sempre em todas as minhas súplicas oro por todos vós com alegria, pela vossa participação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, e tenho plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. E é justo que assim pense de todos vós, porque vos tenho no meu coração, a todos vós que nas minhas prisões e na defesa e afirmação do Evangelho, comigo vos tornastes participantes da graça. Deus me é testemunha de que vos amo a todos com a ternura de Cristo Jesus. E é isto que peço, que vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade, a fim de poderdes discernir o que é importante, para que sejais puros e irreprováveis no dia de Cristo, na plena maturidade do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Quero que saibais, irmãos, que o que me aconteceu redundou em progresso do Evangelho. Minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda parte. E a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor pelas minhas prisões, proclamam a palavra com mais ousadia e sem temor. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e porfia, e outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam a Cristo, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, e aqueles por rivalidade, não sinceramente, julgando com isso acrescentar sofrimento às minhas prisões. Mas que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado e com isso eu me alegro. Mas me alegro porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Minha expectativa e esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora, como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem que escolher.
Sinto-me num dilema. Meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós para proveito vosso e para a alegria de vossa fé, a fim de que por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Jesus Cristo. Somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando longe, ouça dizer de vós que estão firmes num só espírito, lutando juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho, e que em nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus, pois vos foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crer nele, mas também de por ele sofrer, empenhados no mesmo combate em que me vistes empenhado e em que, como sabeis, me empenho ainda agora. Vou fazer uma pequena pausa a cada capítulo para a gente poder refletir um pouco. É muito clara a alegria e o bom humor de Paulo escrevendo, dizendo para ele que tanto faz viver ou morrer, mas que ele quer viver para rever os amigos, né? E ele vai aqui chamando a atenção que não importa se alguém proclama o evangelho com sinceridade, se faz isso com segundas intenções, o efeito é o mesmo. E recordo muito daquela história que eu peço licença para contar, em que um buscador espiritual encontra um charlatão que se dizia ser mestre, que tinha uma esposa, né, que organizava tudo. E aí esse discípulo, né, que se torna discípulo dele, fica grudado no mestre. E o mestre fica um pouco incomodado porque tem que ficar dando atenção. Até que a mulher dele dá uma ideia. Olha, já faz 2 anos que ele está morando aqui em casa, tu já ensinou tudo para ele. Eu acho melhor a gente se livrar dele. Então, como ele faz tudo que você pede, por que que a gente não fala para ele subir no alto daquela palmeira e pular lá de cima que ele vai se iluminar? Então, eles decidem fazer isso. O mestre chega para o discípulo e diz: Olha, chegou o dia, já lhe ensinei tudo, hoje é o dia que você vai se unir com Deus. E aí ele fala: Você precisa subir no alto daquela palmeira e quando eu disser, você pula que você vai se iluminar. A mulher já estava satisfeita que ia se livrar daquele chato e iam poder desfrutar da vida dele sem aquele cara todo o tempo tratando o mestre como um ser divino. E ele diz: sobe na palmeira, e o discípulo sobe, emocionado porque vai acontecer o momento da iluminação. E o mestre diz: pronto, agora tu salta. E esse discípulo salta, e enquanto ele vai caindo, ele tem a experiência de unidade com Deus e o corpo dele desaparece para o espanto do mestre e da esposa do mestre que estavam ali, achando que iam liquidá-lo, né? Quem me contou essa história foi meu mestre. E achei muito interessante Paulo falar sobre isso, que a graça é alcançada não por méritos de um professor, mas pela fé no coração daquele que crê e que vive a verdade da espiritualidade. Que importa se o evangelho foi proclamado com sinceridade ou se o evangelho foi proclamado com segundas intenções? O evangelho foi proclamado. Eu digo isso porque esse é um ponto central na carta aos Filipenses, que ele vai desenvolver no próximo capítulo, né? Capítulo 2. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade,
julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não só na minha presença, mas também particularmente agora, na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações nem reclamações, para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mensageiros da palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, eu terei a glória de não ter corrido, nem ter me esforçado em vão. Mas se o meu sangue for derramado em libação, em sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e me regozijo com todos vós, e vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-vos logo Timóteo, para que eu tenha também a alegria de receber notícias vossas. Não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele se preocupe com o que vos diz respeito, pois procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a ele, vós sabeis que prova deu. Como filho ao lado do Pai, ele serviu comigo a causa do Evangelho. Espero, pois, enviá-lo logo que puder, ver como vão as coisas comigo. Tenho fé no Senhor de que eu mesmo possa logo ir aí. Entretanto, julguei necessário lhe enviar-vos Epafrodito, meu irmão e colaborador e companheiro de lutas, e vosso mensageiro, para atender às minhas necessidades, pois ele estava com saudades de todos vós e muito preocupado, porque fiscaste sabendo que esteve doente. De fato, esteve doente às portas da morte, mas Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso apressei-me em enviá-lo. Assim podeis revê-lo, e com isso vos alegrareis, e eu mesmo fico menos triste. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e tende em grande estima pessoas como ele, pois pela obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a vida para atender por vós as minhas necessidades. Aqui, nesse segundo capítulo, Paulo dá um grande, a gente chama de exortação, né? Que é uma palavra de estímulo, de ânimo, mas de uma forma muito firme, dizendo que a gente não fofoque, né? Murmurar é isso, é ficar falando, usando as palavras de uma forma vã ou reclamando. Ele fala sobre uma pureza sem defeito, né? E mais adiante ele vai dizer: não é que eu seja perfeito. Não vai dar para eu ler os demais capítulos, porque vai ficar muito extenso, a gente vai deixar para a próxima ocasião, mas a gente vai ver que o que Paulo nos pede, através dessa carta a Filipos, aos Filipenses, é que a gente não olhe para trás, porque se olhar para trás não passa nenhum. E ele mesmo vai falar: eu estava tudo certinho, tudo perfeito, cada coisa em seu lugar, né? Mas nada daquilo me servia, porque Paulo era fariseu. Os fariseus eram aqueles que seguiam as centenas de regras do judaísmo, sem faltar uma. Mas ele não tinha a salvação, porque ele não tinha o amor em comunidade, que é um nome mais simples para Cristo no coração,
espírito da verdade no coração, que ele só vai ter depois. E nos capítulos 3 e 4 ele vai desenvolver isso. Então ele fala que os filipenses precisam ser astros numa geração má e pervertida, trazendo a palavra de vida. E ele usa o evangelho e fala de Jesus, porque naquela época você imagina que Jesus não era algo conhecido. Hoje todo mundo sabe quem é Jesus. As pessoas não estão precisando ouvir, saber que Jesus existe, elas já sabem. Inclusive, elas já nasceram dentro de uma tradição cristã, pelo menos no nosso caso. Proclamar o evangelho não é você gritar o nome do Cristo. A gente sabe que isso não funciona. Todo mundo já sabe que Jesus existiu, mas as pessoas não ouvem mais falar sobre o amor, não ouvem mais falar sobre uma transformação no nosso coração. E apesar de Paulo estar falando para uma comunidade, um tempo onde as pessoas não sabiam que Jesus existia, que Deus encarnou e ofereceu a si mesmo como sacrifício, ele está falando muito mais do que fazer propaganda do Cristo. Proclamar o evangelho não é isso. Proclamar o evangelho é você ser a luz numa geração má e pervertida. Má porque olha somente para si, não olha para o outro, e pervertida porque os valores estão confusos. A moral é entendida como moralismos e os valores são entendidos como posses. Então, essa perversão, que é a semente do mal que nós temos, porque nós somos humanos e imperfeitos, ela não é um defeito que nos condena ao inferno, para Paulo. Para Paulo, aceitar o amor, falar sobre o amor, não só em palavras, mas também na nossa vida, com o nosso exemplo, esse é o Evangelho e essa é a proclamação do Evangelho. E essa é a perfeição em que já vivemos a partir do momento onde a gente olha para frente. No nosso próximo encontro, nós vamos poder ler o capítulo 3 e 4 para concluir essa carta, mas eu já convido a vocês a fazer uma leitura, vocês, das quatro cartas, nesses próximos 15 dias. Escrevam ali no grupo o que vocês sentirem, porque existe uma instrução muito clara e um ensinamento muito simples acerca de como nós vamos encontrar a paz, mesmo numa situação vexatória. Imagina, Paulo estava preso esperando o seu julgamento. As comunidades aflitas do lado de fora, sem saber o que ia ser feito dele. Em nenhum momento a mensagem dele é de desespero. E no final da carta, capítulo 3 e 4, nós vamos encontrar aquela citação que eu pus no grupo, que em nada sinto ansiedade, né? Tudo posso naquele que me fortalece, e as instruções mais claras que ele vai deixar para cada um desses cristãos que estavam muito preocupados com o que ia ser feito dele. E ele diz: não se preocupem, porque até mesmo quando alguém proclama o evangelho com segundas intenções, o Cristo sai ganhando, né? A vitória do Cristo sobre o erro, sobre o pecado, ela transcende qualquer filosofia, qualquer religião. É nesse ponto em que uma autora chamada Blavatsky diz, de uma forma bem blavatskiana, ela tem um artigo sobre os evangelhos e sobre o Novo Testamento, ela diz, nas palavras dela, obviamente, esses evangelistas aí não estão com nada, o iniciado era Paulo. Porque observem que Paulo, ele não está preocupado em construir uma ideia do Jesus que foi, até porque ele não conheceu, mas um Jesus que é daqui para frente, olhando para frente. E se me permitem, né, deixar para vocês essa sugestão, que vocês olhem para a vida de vocês a partir do momento presente para diante, sempre olhando para diante. Porque se a gente olha para trás, a gente se identifica com algo que não é real agora. E isso não pode ser o Cristo vivo. O Cristo vivo tem que estar acontecendo agora.
E adiante, não no adiante do que vai acontecer conosco, mas no adiante é o que está, o que é que significa adiante? Na tua frente. O que é que está na tua frente? É uma outra pessoa. São situações reais. É um mundo sedento por luz, por amor. É uma existência muito triste se preocupar por si. Olha só, Paulo, na situação onde ele estava, gastava o tempo e energia dele ditando cartas, porque ele já estava quase cego, ele tinha questão de vista muito séria. Era Timóteo que escrevia. Essas palavras foram escritas por Timóteo. Preocupado em dar nutrição para aqueles que tinham sede. Conheço alguns de vocês há uns bons anos, a maioria a gente já está junto há muitos anos, inclusive em caminhada espiritual, né? Será que a gente precisa de algum tipo de certificado para poder levar adiante um trabalho que nos querem nos fazer crer que foi interrompido porque crucificaram o Cristo ou porque a gente acha que não tem capacidade de levar a palavra? Eu faço, deixo essa provocação, que cada um à sua forma entenda. Busque entender a linguagem do coração, o que é que o Espírito da verdade, o que é que o Cristo está pedindo que tu faça em termos de luz nesse mundo de uma geração má e pervertida, nas palavras de Paulo. Porque tem algum Filipe, tem algum Filipos por aí, tem alguma Galácia, tem algum Éfeso por aí, precisando de uma palavra. E eu digo isso porque hoje eu estava um pouco ah, duvidoso de tocar nesses temas que essa carta toca, de trazer isso para vocês e pedir um tipo de sinal, né? Porque, como Paulo mesmo fala nos próximos capítulos, deixe muito claro para Deus o que você precisa. Tá na mão dele, mas pode rezar e falar exatamente o que você precisa. Então, assim, Deus manda aí um sinal bem bacana. E aí eu precisei pegar um Uber, e o Uber que veio me buscar era o mesmo que já me ajudou numa situação, um dia muito específico, era esse mesmo, ele se chamava Emanuel, né? E foi muito legal quando o Salvador entrou no carro, meu filho, e reconheceu o Emanuel, né? Que estava muito feliz de que o universo tivesse nos colocado de novo. Então estava o Emanuel, o Cristiano e o Salvador dentro do carro. Se você precisa de mais alguma confirmação, só se alguma trombeta vier, uma vuvuzela no teu ouvido. É isso, meus amores. É muito simples, embora a gente não saiba bem como as coisas se desenrolam, basta a gente confiar na condução que o Espírito vai soprando. E se a gente parar para pensar, sempre tem as cartas de Paulo e outras cartas mais deixadas por outros Paulos, nos dizendo claramente o que fazer. Então, eu deixo esses últimos 10 minutos do nosso encontro para a gente refletir. Caso alguém tenha alguma coisa a falar, pode falar, tá certo? E a gente encerra com um silêncio e um Pai Nosso. Vocês podem ativar o microfone se quiserem. Eu vou pôr uma música que a gente ouviu no início. É uma composição de uma monja que está sendo redescoberta, chamada Hildegarda de Bingen, uma grande mística, também uma. Ela estudava muito as ervas, né? Ela deixou vários livros sobre ervas, sobre medicina, sobre música, compôs várias peças e essa canção, essa peça é uma das composições dela. Depois, quem não conhecer, pesquisem Hildegarda de Bingen. Principalmente as meninas, as mulheres. Ela foi uma grande precursora ali na Idade Média e protagonizou coisas maravilhosas. Diria que nenhum homem na história da cristandade jamais conseguiu superar em termos
de produção. Ela escreveu muitíssimo. Vale muito a pena lê-la e ouvi-la. Vamos fazer uma meditação agora. Vai ser breve, vai ter pouco mais de 5 minutos. Na verdade, agora que eu vi a hora, já passei do nosso horário combinado, né? E às 9 horas tem outra oração. Mas depois eu mando para vocês o link. E nos próximos encontros, prometo deixar mais silêncio e menos palavra para a gente poder fazer contemplação juntos. Podemos fechar os olhos, conectar com o nosso coração. Podemos trazer as nossas intenções essa noite para esse círculo de oração silenciosa, os enfermos, as pessoas em sofrimento, todas as pessoas que necessitam de auxílio, pedindo que a alegria e a paz do Cristo visite a cada ser, as nossas famílias, os amigos e aos necessitados.
Com suavidade, levamos nossa mão esquerda ao coração, colocamos a direita sobre a esquerda e sentindo o tesouro precioso da vida no nosso peito, o amor que nos une e aquele que nos reuniu no amor de Cristo. Rezamos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradeço a cada uma por ter vindo hoje, cada uma. Deus abençoe vocês, as famílias de vocês. Que Deus encha a vida de vocês de paz, de inspiração e que aquele que busca uma tarefa que possa encontrar uma clara orientação acerca da missão que precisa fazer. Um abraço muito carinhoso em vocês. Boa noite. Muito grato.